Para a nossa aula de português de hoje, nós vamos retornar ao estudo do substantivo coletivo. Esse assunto eu enviei para vocês no dia 7 de outubro. Vejam lá, está aqui o assunto. É um assunto aparentemente pequeno, enviado no dia 7 de outubro, onde o objetivo de vocês era copiá-lo no caderno. Eu acredito que vocês já tenham feito isso. E agora eu vou fazer uma videoaula para explicar esse assunto de forma mais interativa, tá? Então vamos lá, começando. Então, como já sabemos, o nome do assunto é substantivo coletivo. Vejam aqui nessa frase que temos uma palavra destacada. Sempre no dia 7 de setembro, o povo brasileiro canta o hino nacional com muito entusiasmo. Olha aqui o povo brasileiro cantando o hino nacional com muito entusiasmo. Igual vocês, quando estamos na escola, vocês cantam o hino nacional com muito entusiasmo, com muita alegria, todos animados. Mas vamos focar na palavra povo. A palavra povo, embora esteja no singular, dá nome a um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm os mesmos costumes e hábitos. Só em termos de lembrança aqui. O que seja singular, por exemplo, bola, e plural, bolas. Só para vocês terem ideia do que é singular e plural. Então está dizendo bem aqui, olha, que a palavra povo, embora ela esteja no singular, porque ela não tem o S aqui, não é povos, ela indica um conjunto de pessoas. Tá? Só para vocês lembrarem o que vem a ser singular e o que vem a ser plural. Vamos continuando aqui, ó. Nós temos aqui o povo japonês, o povo inglês, o povo indiano e o povo indígena. Temos aqui 4 representações de povos. Agora eu posso falar povos porque tem mais de um povos com língua, costumes e hábitos diferentes. Agora, quando a gente se refere a apenas um povo, vamos focar aqui no povo indígena. Vamos focar aqui no povo indígena. Mesmo que a palavra povo esteja no singular, ela indica um conjunto de pessoas que têm os mesmos costumes, têm os mesmos hábitos e falam a mesma língua. Tá? Povo é um substantivo coletivo. E aqui vem explicando o que vem a ser um substantivo coletivo aqui. O que é um substantivo coletivo? É a palavra que, mesmo estando no singular, significa um grupo de seres da mesma espécie ou um conjunto de seres da mesma espécie. Vejam aqui, ó, nós temos a foto aqui do cacique Raoni, muito famoso mundialmente. Então, quando a gente fala índio, a gente está falando no singular. E quando tem mais de um, como nessa foto aqui, ó, índios, é uma palavra que está no plural. Então, índio, sem o S, é o substantivo no singular.
indicando apenas um ser, um elemento. E índios, com S, está no plural, indicando mais de um elemento. Agora veja como é que o substantivo coletivo funciona. Índio está no singular. Mas quando a gente fala tribo, quando a gente usa o substantivo coletivo, tribo é o substantivo coletivo. Veja que ela também, essa palavra também está no singular. Olha aqui, tribo também está no singular. Porém, mesmo que a palavra tribo esteja no singular, aqui, essa aqui é uma tribo. Essa segunda foto aqui, eu posso falar índios, porque tem mais de um. Ou eu posso falar tribo, porque tribo é um substantivo coletivo que indica um grupo de seres da mesma espécie. De seres da mesma espécie. Ou tribo indica um conjunto de seres da mesma espécie. Deu para compreender, mais ou menos, o que vem a ser substantivo coletivo? Olha lá. Ó. Essa frase. No rio próximo de casa tem um rebanho tomando água. Rebanho, vejam que aqui, ó, rebanho é o substantivo coletivo de bois. Então eu posso falar bois no plural, mas se eu quiser me referir a esses bois no singular, eu uso o substantivo coletivo, que é rebanho. Opa. Aqui, rebanho é o substantivo coletivo para bois. Veja que a palavra rebanho está no singular, mas ela significa um conjunto de bois, um grupo de bois, um grupo de animais da mesma espécie. Outro exemplo aqui, ó. A cáfila atravessou o deserto. O que é cáfila? Cáfila é o coletivo de camelos. Então, só um é camelo. Camelo. Agora, um conjunto de camelos olha lá no plural, olha o S lá indicando o plural. Um conjunto de camelos é uma cáfila. Olha como a palavra cáfila está no singular. Eu não preciso colocar o S aqui para indicar que cáfila são vários camelos. Entenderam? Outro exemplo aqui, ó. O batalhão derrotou as tropas inimigas. Veja que a palavra batalhão, ela está no singular. Não é batalhões, é batalhão. Mas ela indica um conjunto de soldados. Conjunto de soldados. Olha aqui, ó. Muitos soldados é o quê? É um batalhão. Outro exemplo. Um grande navio se perdeu no arquipélago distante. O que é arquipélago? É um conjunto de quê? De ilhas. Então, quando tem só uma ilha, é ilha. Quando tem mais de uma, eu posso falar ilhas ou arquipélago. Já ouviram falar no arquipélago do Bailique? Eu coloquei um mapa aqui do Amapá para vocês verem que aqui onde está esse círculo, está demonstrando aqui, ó, o arquipélago do Bailique. Vejam que não tem só uma ilha, tem várias ilhas, vários grupos de ilhas. E esses grupos de ilhas eu chamo de arquipélago, por isso que arquipélago do Bailique. Olha aqui, revoada. O que é revoada? Revoada é o coletivo de pássaros voando. A revoada cruzou as montanhas do deserto. Qual é o coletivo de revoada? Pássaros voando. E nós temos aqui
algum substantivo coletivo que é toda essa momento aí, é toda essa relação de substantivo que eu vou explicar cada um deles, tá? Então bora lá, ó. Nós temos aqui um lobo, então só um nós chamamos de lobo. Deixa eu colocar uma frase bem aqui. O lobo lutou com um urso no sopé da montanha. Ó, tá indicando aqui lobo. Tá indicando aqui que somente um lobo que lutou com o urso no sopé da montanha. Agora, mais de um eu chamo de lobos ou alcateia. O que é que significa a palavra alcateia? Alcateia é o coletivo de lobos, tá? É por isso que no assunto está assim, olha. Ó, alcateia de lobos, exatamente como está aqui, ó. Alcateia é o substantivo coletivo de quê? Alcateia é o coletivo de lobos. Olha aqui, ó, só um a gente chama navio de guerra. Aqui tem um navio de guerra. Quando tem um conjunto de navios de guerras, eu chamo armada. O que é armada? É o substantivo coletivo de navios de guerra. Só uma é ilha. E quando tem várias ilhas? Nós chamamos de arquipélago. Olha, aqui tem um pequeno arquipélago. O que é arquipélago? É o substantivo coletivo de ilhas. Só um nós chamamos de espiga de milho. E se tiver vários? Qual é o substantivo coletivo de espigas de milhos? É atilho. Atilho é o substantivo coletivo para espigas de milho. Ó, só um é mapa. E quando tem vários? A gente pode chamar de mapas, que é a palavra no... Ó, só um, singular. Mapa. Está no singular. Mapas está no plural. Mas a gente pode chamar de atlas, que é o substantivo coletivo. Atlas é o substantivo coletivo de muitos mapas. Olha aqui, ó, voltando, só um é mapa. Vários mapas a gente chama de atlas. O que é atlas? São vários mapas, como nós estamos vendo aqui. Aqui tem um atlas de 5 mapas. Olha aqui, ó. Uma ave. Só um é uma ave. E quando tem várias? É um bando. Ó, bando. O que é um bando? De aves. Quando a gente vê aves, várias aves, um conjunto de aves, a gente pode chamar de bando. Já foi dito que só um é soldado. E um conjunto de soldados nós chamamos de
batalhão. O que é batalhão? É o substantivo coletivo de soldados. Ó, banana, uva. A gente pode chamar para isso daqui o quê? Cacho. A palavra cacho serve tanto para cacho de banana quanto cacho de uva. Olha aqui, ó, cacho é o coletivo de uvas e de banana. Só um é camelo. E vários camelos, como é que a gente chama? Já foi dito, cáfila. Não esqueça do acento. Sem o acento fica cafila. É cáfila. Cáfila é o substantivo coletivo de camelos. Olha aqui uma viajante. Só um viajante. E se tem muitos viajantes, como aqui na Índia? Nós chamamos de caravana. Caravana é o substantivo coletivo de viajantes. Ó, só um é peixe. E quando tem mais de um? Como é que nós chamamos para um conjunto de peixes? Cardume. Viu? Cardume é o substantivo coletivo de peixes. Só um é sacerdote. E quando tem vários sacerdotes, como é que a gente chama? Clero. Clero é o substantivo coletivo de sacerdote. Olha aqui. Coloquei aqui um juiz para representar a lei. Só uma é lei. Aqui onde ele está segurando. Agora, várias leis. Como é que a gente chama para várias leis? Código. O que é um código? É o substantivo coletivo de leis. Só uma a gente chama de abelha. E quando tem várias? Quando tem um grupo, um conjunto de abelhas, chamamos de colmeia. Colmeia é o substantivo coletivo de abelhas. Olha, só uma, nós temos aqui a nossa estrela, o nosso Sol. Só uma nós chamamos de estrela. Agora, quando tem várias estrelas, nós temos aqui a constelação de Órion. E aí, vocês conseguem localizar a constelação de Órion no céu? Aqui nós temos várias estrelas. Para várias estrelas, para um conjunto de estrelas, nós chamamos de constelação. Nós temos aqui, como eu falei, a constelação de Órion, onde o cinturão de Órion, o caçador, são as Três Marias. Só uma nós chamamos de montanha. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Monte Fuji, que fica lá no Japão. Só um é uma montanha. E se tem várias montanhas? Qual é o coletivo de várias montanhas? Cordilheira. Cordilheira é o substantivo coletivo de montanhas. Só um nós chamamos de vadio, quando tem só uma pessoa. E quando tem vários vadios, como é que nós chamamos para um grupo de vadios? Corja. Corja é o substantivo coletivo de vadios. Ó, só uma nós chamamos de voz. E quando tem várias vozes, nós chamamos de quê? Coro. Não vão confundir a palavra coro. O que é coro? Coro é o substantivo coletivo de vozes. Não vão confundir com a palavra couro, com o U bem aqui, ó. Não vão fazer essa confusão. Tá? São coisas totalmente diferentes. Por exemplo, couro, um exemplo de couro é a cobertura dos paquidermes. Paquidermes são animais que têm, no lugar da pele, eles têm couro. Então não confundam. Coro sem o U é o substantivo coletivo de vozes. Olha aqui uma artista, só um. Nós chamamos de artista. E um grupo de artistas, nós chamamos o quê? Elenco. Nós temos aqui um elenco de artistas musicais, que é, quem conhece são os Rebeldes. Mas o elenco pode ser de atores, de atrizes. Tá? Nesse caso aqui, elenco, só para lembrar, é um
Grupo é um conjunto de artistas. Olha aqui, temos uma mosca e uma abelha. Então, somente uma mosca, somente uma abelha. E quando tem várias, quando tem um conjunto, um grupo, nós chamamos de enxame. Enxame é o substantivo coletivo que pode ser de abelhas ou de mosca. Quando você deixa, por exemplo, o bolo descoberto, irão aparecer várias moscas, ou seja, vai aparecer o enxame. Só um é roupa. E para um conjunto de roupas nós chamamos de enxoval. Olha aqui, nós temos um enxoval de um bebê. Só um nós chamamos de navio. E mais de um, esquadra. Não vão confundir esquadra com o próximo que vem. Ó. Só um avião. Mais de um, esquadrilha. Então, eu vou colocar bem aqui, escrever 3 palavras. Esquadra, que é o substantivo coletivo de navios. Tem esquadrilha, que é o substantivo coletivo de aviões. E ainda tem quadrilha, que a gente vai ver mais adiante, que é o substantivo coletivo de ladrões. Então não confundam. Esquadra, que é o substantivo coletivo de navios. Olha uma esquadra aqui. Ó. Esquadra de navios é o substantivo coletivo de navios. Olha uma esquadrilha aqui, ó, esquadrilha da fumaça. Esquadrilha é o substantivo coletivo de aviões. E vamos ver mais adiante a quadrilha, que é o substantivo coletivo de ladrões. Olha aqui, ó, só uma é cabra. Nós vemos só apenas um ser, um animal, nós chamamos de cabra. E quando nós vemos várias cabras, nós chamamos ou de cabras, ou podemos usar o substantivo coletivo, que é fato. Fato é o substantivo coletivo de cabras, é um conjunto de cabras. Olha aqui, nós temos uma arara, mas eu quero me referir ao animal de uma região. Por exemplo, a arara é um animal típico da Amazônia. E quando nós temos vários animais de uma mesma região, como nós temos esses animais aqui, eles pertencem a uma mesma região. Tá? Que é a Mata Atlântica. Então, como é que a gente chama para animais que pertencem a uma mesma região? Fauna. Olha, isso aqui é a fauna da Mata Atlântica. Tá? A mesma coisa, eu tenho aqui o açaizeiro, mas eu quero me referir à planta. Planta, o açaizeiro, por exemplo, ele pertence a uma mesma região. Nós temos aqui o Brasil e tem uma parte aqui da Amazônia onde as palmeiras, como o açaizeiro, são plantas naturais, são plantas de uma região. E nós damos o nome de substantivo coletivo para plantas de uma mesma região para flora. É por isso que não cresce o açaizeiro lá no sul do Brasil. Por quê? Porque o açaizeiro ele não pertence à flora do sul do país. Ele cresce em regiões tropicais, certo? Olha aqui, ó, só um é quadro. E quando tem vários quadros, como é que nós chamamos? Galeria. Galeria é o substantivo coletivo de quadros. Temos aqui um elefante e um boi. Mas se nós tivermos vários elefantes e vários bois, nós chamamos de quê? Manada. Manada é o substantivo coletivo que serve tanto para elefantes quanto para bois. Olha aqui, só um é um cão. E quando tem vários cães, como é que nós chamamos? Matilha. Matilha
Não vão confundir. Matilha é o substantivo coletivo de cães. Tá? Ó, só um é chave. E quando tem mais de um, ou nós chamamos chaves, ou podemos usar o substantivo coletivo, que é molho. O molho é o substantivo coletivo de chaves. Olha uma frase aqui, ó. José deixou o molho no escritório. José deixou o molho no escritório. Por isso, não pôde abrir seu armário. Viram como o molho aqui não tem a ver com molho de pimenta ou molho de qualquer outra natureza? Ele está se referindo ao substantivo coletivo de chaves. Próximo, só um é gafanhoto. E quando tem muitos gafanhotos? Quando tem uma praga de gafanhoto, nós chamamos de quê? Nuvem. Nuvem é o substantivo coletivo de gafanhotos. Ó, temos aqui uma flor e um fruto. Quando só tem uma unidade, nós chamamos flor ou fruto. Mas quando tem vários, tem um conjunto, a gente chama de penca. Penca, olha aqui, temos uma penca de flores. Ou temos aqui uma penca de frutos. Conhecem o kiwi? O kiwi cresce em penca. Novamente, outro substantivo coletivo para quadro. Nós temos aqui um quadro, somente um quadro. E se temos vários quadros, nós chamamos de pinacoteca. Pinacoteca é o substantivo coletivo de quadros. Uma exposição de quadros. Olha aqui. Árvores com frutas. Eu coloquei aqui a árvore da uva. Um vinhedo. Então, qual é o substantivo coletivo para árvores com frutas? É o pomar. Pomar é o substantivo coletivo para árvores frutíferas. Ou seja, se você tem na sua casa várias árvores com frutas, você tem um pomar. Olha aqui, ó, ladrão. Somente um ladrão. E quando nós temos mais de um, nós temos uma quadrilha. Estão lembrando lá o que eu falei para vocês? Não confunde esquadra com esquadrilha e com quadrilha. O que vem a ser esquadra? Substantivo coletivo de navios. Esquadrilha, substantivo coletivo de aviões. E quadrilha é o substantivo coletivo de ladrões. Ó, somente um, flor. E quando nós temos um conjunto, é um ramalhete. Ramalhete é um conjunto de flores. Dois animais, uma ovelha e um boi. Agora, quando nós temos várias ovelhas ou vários bois, nós chamamos de rebanho. Rebanho é um substantivo coletivo que serve tanto para um conjunto de ovelhas quanto para um conjunto de bois. E se vocês lembrarem, de bois também nós podemos usar manada. Olha aqui, ó. Somente um é papel, nós chamamos de papel, apesar de ter 4 aqui. Mas imaginemos que só tem apenas um. E se nós tivermos 500, olha aqui, ó, 500 folhas, 500 folhas nós chamamos de resma. O que é resma? Resma é o nome que nós damos para o substantivo coletivo de 500 folhas de papel. Então, um erro que algumas pessoas cometem quando vão comprar uma resma de papel, eles chegam, eu queria uma resma de papel. Não precisa falar resma de papel, porque a palavra resma já indica o coletivo de papel, o coletivo de 500 folhas de papel.
Não existe resma de outra coisa, não. Então, quando você for comprar 500 folhas de papel, chega e peça, eu quero uma resma. Se o vendedor souber substantivo coletivo, ele vai saber que resma são 500 folhas de papel. Olha aqui, ó. Alho e cebola. Agora, quando nós temos vários alhos e várias cebolas, nós falamos réstia, com acento, não esqueça. Réstia é o substantivo coletivo de alhos e de cebolas. Aqui nós temos um pássaro voando. E quando tem vários pássaros voando, é revoada. Atenção, importante aqui. Revoada é o substantivo coletivo usado apenas se os pássaros estiverem voando. Se eles não estiverem voando, é chamado de quê? Bando. É só voltar lá na letra B que vocês vão ver que bando é o substantivo coletivo de pássaros. Mas quando esses pássaros estão voando, a gente chama de revoada. Já vimos aqui só um é índio e um conjunto de índios chamamos de tribo. E o último, só um é porco. E quando nós temos vários porcos, nós chamamos de vara. Vara é o substantivo coletivo de porcos. Tá? E com isso, nós encerramos a nossa aula com as explicações do substantivo coletivo. Amanhã eu devo enviar uma atividade sobre esse assunto.